I'm almost sad to leave. Eu já estou um pouco triste de ter que sair e deixar vocês. I've had a wonderful time. Foram momentos maravilhosos aqui com vocês. I've been texting pictures to my wife and my family. Eu fico mandando SMS e fotos para minha família, para minha esposa. And saying, check out this new place we're going to live next year. E eu estou dizendo, dá uma olhada só nesse novo lugar que a gente vai morar no ano que vem. It has been an awesome week. Tem sido uma semana incrível com vocês. I often say, I don't know if God sends me on these kind of trips. Geralmente eu digo, eu nem sei se Deus me manda com frequência para essas viagens assim, To bless my heart. para abençoar o meu coração. Sometimes I feel like the interactions that I have with some of you Às vezes eu sinto que as interações que eu tenho com alguns de vocês, only encourage me o que elas fazem é só me motivar to keep building the family of God. a continuar desenvolvendo, elaborando, construindo a família de Deus. It is my earnest prayer A minha oração mais fervorosa é a seguinte: that we all get to spend an eternity in heaven é together. que todos nós consigamos passar a eternidade no céu. Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos curvar nossa fronte e falar com Deus. Dear gracious Heavenly Father, Querido Pai Celeste, as we finish up this weekend of meetings, agora que estamos encerrando esta semana de reuniões, and as we discuss some of the things that the world is putting out in front of our eyes, e à medida que discutimos algumas das coisas que o mundo está colocando em frente aos nossos olhos, Lord, I pray that you come into our hearts in a mighty way. Senhor, a minha oração é que Tu entre em nossa mente, em nosso coração de uma maneira grandiosa. Send your spirit to be here in this room tonight. Envia o Teu Espírito para que Ele esteja aqui conosco. May the Holy Spirit convict those that have heard these words Que o Santo Espírito venha convencer aqueles que venham ouvir a Sua mensagem, that it is time que já é hora to take our eyes off of the world de tirar os nossos olhos do mundo and put them only on you. e colocá-los em Tua direção. We love you. Nós Te amamos. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém. Tonight's presentation, A palestra de hoje à noite, I titled Holy Hollywood, and this is how you would spell holes with some, like there's holes in it. o título é Hollywood Sacra. E Hollywood e hole é um joguinho de palavras para buraco também. How many of you have noticed there is a lot of religious movies coming out lately? Quantos de vocês já perceberam que há um monte de filmes religiosos saindo ultimamente? Right? É ou não é? Doesn't it seem like they're starting to make the Bible stories into major Hollywood productions? Não parece que eles querem fazer com que as histórias bíblicas sejam transformadas em grandes produções hollywoodianas? You see, what doesn't scare me as much Sabe o que não me preocupa tanto, não me assusta tanto, as the evil movies? quanto os filmes maus? The things that scare me more are the things that say Christian above them. As coisas que mais me assustam não são os filmes declaradamente maus, mas são as coisas que dizem cristão em cima deles. The reason being A razão para isso is because when you go to see those é movies, porque quando alguém vai para ver esses filmes, you think, I'm amongst my friends. você pensa, eu estou entre amigos aqui. And you let your guard go down. E aí você meio que baixa a guarda. And you think just because it's talking about Bible characters, E você pensa que pelo simples fato de estar falando de personagens bíblicos, that it must be okay. é que não deve ter problema nenhum. So I hope tonight's presentation Então eu espero que as apresentações de hoje, will open your eyes que a palestra de hoje venha abrir os seus olhos and send you directly into your Bible e enviar você de volta à sua Bíblia, to get those stories. para que você na Bíblia consiga ler de fato como são as histórias. But before I start, Mas antes de iniciar, I want to show you a couple of clips. eu queria mostrar para vocês alguns clips. But in order to understand these clips, Mas a fim de entender esses clips, I want to read from you Matthew 7:21 and 22. eu queria ler o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 22. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? And in thy name we've cast out devils? E em Teu nome não expelimos demônios?
And in the name haven't we done many works? E em teu nome não fizemos muitos milagres? And I will profess unto them, Então lhes direi explicitamente: I never knew you. nunca vos conheci. Depart from me, ye that work iniquity. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. There will be many people in the end of the world No fim do mundo, no final dos tempos, haverá muitas pessoas that said, but God, I made a movie for you. que dirão: Deus, mas Deus, eu fiz um filme sobre você. I sung this song for Eu you. cantei essa música sobre você. But we have the Bible as our ruler. Mas nós temos a Bíblia como nosso padrão. And you have to look at every one of these religious E productions precisamos analisar cada uma dessas produções religiosas through the lens of your Bible. à luz da Bíblia. How many of you Quantos de vocês know who this is? conhecem esse rapaz aqui? Let me ask you a question about him. Pergunta: Do you think he's a Christian? vocês acham que ele é um cristão? Raise your hand if you think he's a Christian. Levantem a mão se vocês acham que ele é um cristão. No one? 2 pessoas. One. He was asked the question where he gets his inspiration for his music. Fizeram uma pergunta para ele: onde você obtém sua inspiração das músicas? And here's what he says. E ele disse o seguinte: So, Snoop, I have to ask you this spiritual question, right? What does God mean to you, and what is your inspiration in your own work? God is everything to me. Without God, I'm nothing. I couldn't exist without Him, and I keep Him in everything I do. So he says God is the very inspiration for all his music. ele diz: Deus é a própria inspiração para toda a minha música. In fact, he keeps God in every piece of work that he makes. Na verdade, ele coloca Deus em cada obra que ele realiza. How about this lady, E que tal essa senhorita aqui? Beyoncé? Beyoncé. Do you think she's a Christian? Vocês acham que ela é uma cristã? The question was asked of her, do you believe in God? Perguntaram para ela: você crê em Deus? What's your relationship to God? I'm sorry? What's your relationship to God? With God? God is my everything. He created everybody, everything, and I love him, and he is the reason why I sing. So she says, God is the reason why I sing. Ela diz: Deus é o motivo pelo qual eu canto. I love him. Eu amo a He Deus. created Ele everything. criou tudo. If you've known some of her music, Se você conhece um pouco da música dela, it's not even close to the Bible. não chega nem perto da Bíblia. How about this person? Que tal esse aqui? Mr. Steven Seagal. Senhor Steven Seagal. If you've ever seen his movies, Se você já viu algum filme dele, they're terrible. são terríveis. And he beats people up and cuts their arms off and E things. ele espanca as pessoas, corta o braço dos outros, coisas assim. And he's asked where he gets his inspiration E from. perguntaram para ele de onde ele tira a inspiração dele. And what is your inspiration? Where do you get your inspiration from for your creative work? Probably God, I guess. So he gets his inspiration from God. Ele recebe a inspiração dele de Deus. How about Bruce Willis? E que tal Bruce Willis? Spiritually, to stay grounded in this business. I just thank God every day for everything. It's everything, great that's come my way. He thanks God for everything that's come his way. Ele agradece a Deus por tudo que já chegou na vida dele, todas as oportunidades que recebeu. How about this lady? E que tal esta aqui? Do you think she's a Christian? Você acha que ela é cristã? Anyone? Alguém aqui? Listen to what she says Escutem o que ela diz. in the car right here. Dentro desse carro. Someone asks her, how is it that you have become so famous? Alguém pergunta para ela: como assim que você se tornou tão famosa? Como foi isso? And this is what she says. E olha o que ela disse. How did this happen? Who created this? Because I didn't create this. I for sure didn't. It's God. It's for sure Jesus. It ain't me, because I'm not ridiculous enough to think for a second that I'm not powerful. So she says, the way I became famous is it's Jesus. Ela disse: a maneira como eu me tornei famosa It's foi God. Jesus, foi Deus. He's the one that made me famous. Foi Ele que me fez famosa. Did you know that before every single concert, she prays with her entire cast? Você sabia que antes de cada show que ela faz, ela ora com todo o elenco do show? Here she is behind stage, Aqui está ela, breaking down, nos crying. bastidores, chorando compulsivamente. And she tells everybody, I am so scared to go out on E stage. ela está dizendo para todo mundo: eu estou assustada de entrar nesse palco. Let's pray to God. Vamos orar. And here she says a Deus. whole prayer E to ela God. faz uma oração para Deus.
Now, I'm not going to play you the prayer Eu não vou tocar a oração aqui para vocês, because I don't know what God she's praying to, porque eu não sei a qual Deus ela está orando, but it's not my God. mas não é o meu Deus. And I'll tell you how I know this. E eu vou dizer para vocês por que eu sei disso. You remember the Bible tells us by their fruits you will know them? Lembra que a Bíblia diz assim, pelos seus frutos os At conhecereis? every single concert that Lady Gaga goes to sing, Em cada show que Lady Gaga vai cantar, she says this: ela diz o seguinte: More than anything in the whole world, I hate money. But does anybody know what I hate more than money? Anyone? What I hate more than money is the truth. I hate the truth. In fact, I hate the truth so much, I prefer a giant dose of... So she says, there's one thing I hate more than anything in the ela world, diz, se tem uma coisa que eu odeio é isto aqui, and it's the truth. a verdade. In fact, I hate the truth so much Na verdade, eu odeio tanto a verdade that I'd rather have a big dose of a really bad word. que o que eu mais queria é ter uma grande dose de really bad word? I bleeped it out. I edited it. Ok. O que eu mais gostaria era ter uma grande dose de um palavrão. She'd rather have error than truth any day. Ela gostaria muito mais ter erros do que verdades. The reason why it's important to know what your Bible says, A razão pela qual é importante saber o que sua Bíblia diz because it doesn't matter if somebody says, I'm a é porque não Christian. importa se alguém diz assim, eu sou um cristão. By their fruits you will know É them. pelos frutos que a gente conhece as pessoas. Because in John 14:6, it's very clear. Em João 14:6 isso é bem claro. I am the truth. Eu sou o caminho, a verdade I am the way and the life. e a vida. No one comes to the Father except through me. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus is the very definition of truth. Jesus é a própria definição de verdade. So what Lady Gaga is saying O que a Lady Gaga está dizendo is that she hates Jesus. é que ela odeia a verdade, ela odeia Jesus. I wanted to show you that Eu queria mostrar isso para because vocês. I want you to start looking at things that say they're Christian, Porque eu queria que vocês começassem a analisar coisas que dizem que são cristãs. and I want you to analyze it with your E Bible. eu queria que vocês analisassem isso à luz da Bíblia. How many of you know this actor here? Quantos conhecem esse ator aqui? Many of you, right? Muitos de vocês, não é? Did you know that he absolutely does not like God? Você sabia que ele completamente, ele não gosta de Deus? In fact, he's very open about it. Na verdade, ele é bem aberto quanto a isso. Here he's talking to some news reporters, Ele está falando com alguns jornalistas and they ask him about his relationship with God. e eles perguntam a ele qual é o seu relacionamento com Deus. And you've said before, Morgan, that you're a man of God. When you did this, and so many of these questions were posed. When did I say I was a man of God? You're not? No, no. You're a man of faith. Faith. So she asks him, "Are you a man of God?" Ela perguntou, você é um homem de Deus? And he says, "No, no, 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 Quem no." foi que disse isso para você? And she said, "Oh, Opa. well, are you a man of faith?" Então você é um homem de And he fé? said, "Yes, faith." Ele disse sim, de fé. He has faith in science, Eu tenho fé na ciência, not God. não em Deus. In fact, he even said, "I'm Na God." verdade, ele mesmo diz, eu sou Deus. My belief system does not support a creator as such as we call God. Meu sistema de crenças não é compatível com um Criador que possamos chamá-lo de Deus, Who created us or her in its image. que nos criou a sua imagem. It's a hard question because, as I said it before, I think that we invented God. É uma pergunta difícil, porque como eu disse antes, eu acho que nós inventamos Deus. So if I believe in God, Então, se eu creio em Deus, and I do, e eu creio, it's because I think I'm é God. porque eu acho que eu sou Deus. Now I have a question. Eu tenho uma pergunta para vocês. Didn't he play in a movie where he played God? Ele não fez um papel num filme onde, na verdade, ele era o Deus? So let me ask you a question. Pergunta então para vocês. If you don't even believe in God, Se você nem mesmo crê em Deus, could it be possible seria possível that you're opening your mind up to the spirit world? que você está abrindo a sua mente para o mundo espiritual? Because if you remember the story that Jesus told about casting out the demons, Porque se você se lembra da história que Jesus contou sobre expulsar os demônios, and the demon went away from the man,
E o demônio saiu do homem. And when he came back and he found the man's house swept and clean. E quando ele voltou, ele encontrou a casa do homem toda varrida, limpa. He went and got 7 more unclean spirits. Ele foi e recebeu outros 7 demônios, espíritos imundos. And he came into the man. E entrou no homem. You know what that tells me? Sabe o que isso me diz? That the devil is not knocking on your mind. Que o diabo não está batendo na sua mente, não. And saying, "Excuse me, can I come in?" Dizendo, com licença, será que eu posso entrar? He has access to come into our lives. Ele tem acesso para entrar em nossa vida. If we are not filled with the Holy Spirit. Se nós não estamos cheios do Espírito Santo. So a movie where he portrays God. Então filme onde ele retrata Deus. Tells me that he is going to misportray that character. Me diz que ele vai mostrar uma falsa representação desse personagem chamado Deus. Adolf Hitler said this. Hitler disse o seguinte: Make the lie big. Conte a mentira, mas que seja ela grande, uma grande mentira. Make it simple. Que seja simples. And keep saying it. E continue dizendo isso. And eventually people will believe it. E finalmente as pessoas vão crer. This is totally true. Isso é muito verdade. This is how he got an entire nation of people. Foi assim que ele conseguiu com que toda uma nação de pessoas to view the Jews as nothing more than rats. Visualizasse os judeus como nada mais do que ratos. Because he told them lie over lie over lie. Porque ele ficou contando a mentira repetidas vezes. Now I want to show you this. Eu queria mostrar isso para vocês. We're going to discuss homosexuality in the movies. Vamos discutir um pouco da homossexualidade nos filmes. But I'm not going to discuss it in the terms of is it right or is it wrong to be a homosexual. Mas eu não vou discutir nos termos de é certo ou errado ser um homossexual. If you want to know that kind of information, se você quiser saber esse tipo de informação, Hander has a book over there on the table that will give you more than enough information you need to know. Hander tem um livro ali naquela mesa que vai te dar muito mais informação do que você precisa saber. And you should buy it. E você deveria comprar isso. But I want to make a point with this homosexuality in the movies. Mas eu queria destacar um ponto sobre a homossexualidade nos filmes. How many of you knew that they're actually putting homosexual characters in like superheroes? Quantos aqui sabiam que eles estão colocando personagens homossexuais em filmes de super-heróis? X-Men is one of the first ones that started doing this. X-Men foi um dos primeiros que começou a fazer isso. And they start talking about on DC Comics. E no site da DC Comics eles falam sobre isso. All the different characters that they're going to make to be gay, like Green Lantern. Todos os personagens diferentes que eles vão fazer como se fossem gays, como Lanterna Verde. So this X-Men movie. Então esse filme aqui do X-Men, this was directed by Bryan Singer. Foi dirigido por este aqui, Bryan Singer. Now if you remember this guy, he was the one that directed the Superman. Ele foi o mesmo que dirigiu o Super-Homem. That said he liked the idea that it was the story of Christ. Que ele disse que era a ideia de como a história do próprio Jesus Cristo. Now he's an open homosexual. Ele é um homossexual declarado. As well as Ian McLaren, the guy who's the actor with him. Assim como o ator que está ao seu lado. Ian McLaren, this actor, said that the reason he chose to be in the movie X-Men is because it is an allegory for being gay. O motivo pelo qual esse ator escolheu estar no filme é porque ele disse que é uma alegoria de como ser gay. Mutant is the new gay, is what this article says. O says. mutante é o novo gay, é o que diz o artigo. Now the writers, Dan Harris and Michael Dougherty, os escritores Dan Harris e Michael Dougherty, who wrote the movie, are also open homosexuals. Que escreveram o filme também são homossexuais declarados. And here they said that the reason that they made this movie was because it's a metaphor for sexual identity. E eles disseram que o motivo pelo qual eles fizeram esse filme é que isso representa uma metáfora para a identidade sexual. Are you a mutant? You can't always look at a person and know if they're a mutant, just in the same way you can't look at a person and know they're gay. Você é um mutante? Não dá para olhar para uma pessoa e saber se ela é um mutante, assim como não dá para olhar uma pessoa e saber se ela é gay. One of the producers of this whole movie, dos produtores desse filme aí, he works for DreamWorks. Trabalha para DreamWorks. He said there's an allegory and all sorts of gay rights things that were put in that movie on purpose. Diz que também há uma alegoria sobre os direitos dos gays que são colocados de propósito nesses filmes. Now here's an interview with Bryan Singer, the director. Aqui agora é uma entrevista com Bryan Singer, o diretor. Talking about they even had a coming out of the closet scene in the movie X-Men. Falando dessa cena onde eles saem do armário no filme do X-Men. And this is the scene. E esta é a cena. There's some subject matter in X-Men that's quite controversial, perhaps. It talks a lot about tolerance, talks about faith, it talks about all these different things. And Superman talks about religion a lot. I mean, quite on the nose, frankly.
and yet they exist in movies that aren't seen by the select few or the critic elite. They're seen by tens of millions of people because they are those kinds of movies. For goodness sake, there's a coming out scene in X-Men 2. That movie's probably in its scope is made with the video and all that over, close to $1 billion and seen by millions and millions and millions of people, and it's got a coming out scene in it. Essa é a cena onde ele sai do armário. So, when did you first know you were a mutant? But you cut that out. You have to understand, we thought Bobby was going to a school for the gifted. Bobby is gifted. We know that. We just didn't realize We he was... still love you, Bobby. It's just this mutant problem is a little... What mutant problem? You get the idea. Dá para pegar a ideia aqui. These writers and these directors Esses escritores, esses diretores are putting things in the movies estão colocando coisas nos filmes that they know will influence society. que eles sabem que vai influenciar a sociedade. Because whatever society is watching Porque tudo que a sociedade está assistindo changes their mind, transforma a mente dela and they start to do what they see on the TV. e a sociedade começa a fazer o que vê na televisão. How many of you knew where Johnny Depp got the character for his movie Pirates of the Caribbean? Quantos de vocês sabem de onde Johnny Depp tirou a inspiração para o personagem que ele faz no filme Os Piratas do Caribe? In the Rolling Stone magazine, Na revista Rolling Stone, he said that he got the idea for playing this character from a book called Sodomy and the Pirate Tradition. ele disse que ele conseguiu a ideia para desempenhar esse papel de um livro chamado Sodomia e a Tradição Pirata. And in this book, it's all about gay, homosexual pirates. E esse livro trata de piratas gays e homossexuais. And so he says he incorporated that into his character during this E movie. ele diz que ele incorporou isso no seu personagem no filme. What kind of an effect do you think that has on young people that go and watch that movie? Que tipo de efeito vocês acham que isso tem sobre os jovens que vão ver filmes assim? In fact, in the Hollywood Reporter, which is a magazine that the entertainment industry puts out, No Hollywood Reporter, que é uma revista que a indústria do entretenimento publica, they said that a poll of two American television shows called Glee and Modern Family eles fizeram uma enquete com dois programas de TV norte-americanos, Glee e Modern Family, made people in favor of gay marriage. e essa enquete descobriu que após assistir a esses programas de televisão, as pessoas se tornavam mais a favor do casamento gay. The article says O artigo diz o seguinte: 27% of the people became more accepting of a homosexual marriage after watching only those two shows. O artigo diz que 27% declararam que se tornaram mais propensos a aceitar o casamento gay depois de assistirem a esses programas de TV. So that's 1/3 of the entire mindset of the United É States. praticamente 1/3 de toda a mentalidade dos Estados Unidos Change their mind que tiveram suas mentes transformadas because of two television shows. por causa de 2 programas de TV. That's it. Só isso. 2 shows. 2 programas de TV. Was able to overturn a centuries of marriage being instituted between a man and a woman. 2 programas de TV conseguiram mudar séculos de uma ideia que o casamento é entre homem e mulher num país. If you just look at how many LGBT, which is gay and lesbian, bisexual, transvestite demographics are in the United States. Se você for analisar a demografia da comunidade LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais nos Estados Unidos, It's 3.8% of the population. somente 3,8% da população é LGBT. 4%. 4%. That's not a large number. Não é um número grande, But that small number mas esse número pequeno was able to change America's mind conseguiu mudar a mentalidade americana on a subject such as homosexuality num assunto como a homossexualidade, simply by 2 television shows. simplesmente usando 2 programas de TV. America is known as a Christian country.
Os Estados Unidos são conhecidos como um país cristão. If most people you talk to will tell you they're Christian. A maioria das pessoas com quem você falar lá vai dizer, nós somos cristãos. The reason that I tell you that O motivo pelo qual eu falo isso para vocês is because as we start to discuss these spiritual themes in movies, porque à medida que nós começarmos a analisar as coisas espirituais nos filmes, I want you to think about this one fact. eu quero que vocês reflitam sobre este fato. We know Nós sabemos that the TV que a TV influences influencia your thinking. o seu pensamento. We can prove it by looking at the advertising industry. Dá para provar isso simplesmente analisando a indústria publicitária. We can prove it by looking at the homosexual agenda, just like we did. Dá para provar isso analisando a agenda homossexual, como acabamos de fazer. We can prove it by how many people are actually watching television Dá para provar isso vendo quantas pessoas assistem televisão and what programs they like. e que programas elas gostam. So there's a television show that came out in America called Resurrection. Há um programa de televisão que surgiu na América que se chama Resurrection, So Ressurreição. anytime that I see something that is similar to my Bible, Sempre que eu vejo alguma coisa que é semelhante ao que minha Bíblia diz, my antenna go up. a minha antena entra em ação. And I go, are they trying to change my mind Será que eles estão tentando mudar a minha mentalidade about resurrection sobre o que significa ressurreição or death in general? ou a morte em geral? This whole television show Todo esse programa de televisão is about a little boy who falls into a river tem a ver com a história de um garotinho que cai num rio and dies. e morre. And he comes back 30 years later E 30 anos depois ele volta as a little boy. como um garoto. And everyone is confused. E todo mundo agora está confuso. And it's this emotional roller coaster of these parents who lost their boy. E tem essa montanha russa emocional dos pais que perderam seu filho. And all of a sudden he shows back up. E de repente ele aparece And it says this will make you question e diz assim, isso vai fazer você questionar everything that you believe. tudo o que você crê. I don't want to question everything that I believe. Eu não quero questionar tudo o que eu creio. Do you see these television shows are dealing with very spiritual topics? Vocês estão vendo que esses programas de televisão estão tratando de assuntos muito espirituais? And even telling you if you watch this television show, E mesmo dizendo para vocês que se vocês assistirem programas assim, it will make you question what you believe. vai fazer vocês questionarem as crenças de vocês. Can I ask you a question? Posso fazer uma pergunta para vocês? How many of you people know somebody that was in the church at one point in time and left the church? Quantos aqui conhecem alguém que em algum momento da vida estava na igreja e depois deixou a igreja? Are you starting to wonder why they do that? Será que vocês se perguntam por que essas pessoas fazem isso? If you just look at the television shows, Se a gente começar a analisar somente os programas de TV, you don't even have to watch it nem precisa, se a gente olhar só um pouquinho, nem precisa assistir o programa to know what they're talking about. para saber do que eles estão falando. This is just a commercial for it. Isso aqui é só um comercial de um programa de TV. And it says between two worlds, E diz entre dois mundos, and then they show you the e drama, aí mostra a dramatização, is the battle for a batalha mankind. pela humanidade And then at the very end, it will será be fought. travada. So this is talking about the battle between Está mankind, falando sobre a batalha pela humanidade. and this is called the Headless Horseman, Sleepy Hollow. E chama The Sleepy Hollow, que é Sleepy Hollow, yes, the guy who rides around on the horse without the head. é como um rapaz que cavalga sobre um cavalo sem cabeça. So I want to show something to you. Eu queria mostrar alguma coisa para vocês. In this little trailer, Nesse pequeno trailer aqui, they show you the town. ele mostra a cidade. How many people live in this town? Quantas pessoas moram nessa cidade? Why would you choose a number of 144,000 people? Por que alguém ia escolher um número de 144 mil pessoas? You've got to know something about your Bible Esse rapaz sabe alguma coisa de Bíblia to pick a number like para that. escolher um número assim. Brothers and sisters, we are in a war. Irmãos e irmãs, nós estamos numa batalha. This goes in every TV show, Isso está entrando em todo o programa de TV, every movie, todo filme. and it's starting to come into these Christian films. Está começando a entrar nos filmes ditos cristãos. Let's talk about Noah. Vamos falar sobre Noé. This movie caught a lot of people by surprise Esse filme pegou muita gente de surpresa. because they said, you know what? It's about Christianity, Porque eles right? disseram, sabem do quê? Isso aqui tem a ver com cristianismo. It's the story of Noah. É a história de Noé. I mean, I think it's awesome that they're going to start making Bible stories, right? Ah, que legal que agora eles vão começar a fazer histórias bíblicas no filme. Legal isso, não é? But you have to open your eyes
Mas você precisa abrir os olhos. On their website, No site deles, they said that this film is inspired by the true story of Noah. ele diz que esse filme é inspirado pela história de Noé. While the artistic license has been taken, Embora haja licença artística, we believe that this film is true to the essence, values, and integrity of a story that is the cornerstone of faith. nós cremos que este filme é real à essência, valores e integridade de uma história que é a pedra fundamental da fé. So they're telling you on the front page of the website Eles estão dizendo lá na página principal do site deles that this movie is true to the Bible story. que esse filme é real à essência da história bíblica. But that's not true at all. Mas isso não tem nada de verdade. Darren Askofsky, Darren Askofsky, he was the director. ele foi o diretor desse filme. He also directed one of his first films in Sundance called Pi. Dos primeiros filmes que ele dirigiu foi esse aqui que se chama Pi. Now, remember this movie because we're going to come back and talk about it. Lembra um pouquinho, fiquem com esse filme gravado na cabeça que a gente vai falar mais sobre ele. But anyway, he got the idea for the Noah movie from a French novel called Noah. Mas na verdade, ele extraiu a ideia do filme Noé de um romance francês que também se chama Noé. And this novel has nothing to do with the Bible. E esse romance não tem nada a ver com a Bíblia. In fact, it's a super twisted story. Na verdade, é uma história tão distorcida where Noah goes to get the lumber to build the ark. Que Noé vai pegar a madeira para construir a arca. And he gets some magical seeds. E ele consegue umas sementezinhas mágicas. And that's how he grows the wood to build the ark. E é assim que ele lança as sementes e a árvore cresce e consegue a madeira para construir a arca. And here's Noah talking to the magician. E aqui Noé está conversando com o mago. Do you notice this in the background? Estão percebendo aqui a cena de fundo? Have you ever seen this symbol before? Já viram símbolos assim antes? How many of you know what this is? Quantos sabem o que isso significa? This is called the Kabbalah tree of life. Isso se chama árvore da vida chamada Cabala. This is Jewish black magic. Isso é magia negra judaica. This is as satanic as you could possibly get. Não há nada de mais satânico do que isso. And this has to do with Isso the tem a story ver com a história of Noah. de Noé. Here's how they do this. Olha como eles fazem isso. Darren Aronofsky, that director, O diretor Darren, who made that movie called que Pi, fez aquele filme chamado Pi, he was in New York City. Ele estava na cidade de Nova York. And he came, or no, I'm sorry, he was at the Weeping Wall in Israel. Perdão, ele estava no Muro de Lamentações de Israel. And he was met with some Jewish people. E ele se encontrou com alguns judeus. Who said, "Come with us. We want to teach you about the Kabbalah." Que disse assim para ele: "Vem comigo, que eu quero ensinar para você o que é a Cabala." And he said their reasoning was they wanted to teach him about the Kabbalah so that he could be won back from the fold of Satan. E ele disse os judeus disseram para ele que o motivo pelo qual eles queriam ensinar a Cabala é para que afastasse ele do mundo de Satanás. But this is what he says: "For me, it didn't work because the devil has really nice toys." Mas ele respondeu: para mim não funcionou porque o diabo tem uns brinquedinhos muito interessantes. I did come away with some nice stories and some good ideas. E eu consegui várias histórias boas e algumas ideias brilhantes vieram à minha cabeça. And that was the seed for a lot of Kabbalah stuff in the film. E isso foi a semente para muita coisa de Cabala que eu coloquei no filme. So that whole first movie that he made was all about the Kabbalah. Então, o primeiro filme que ele fez, o Pi, tinha tudo a ver com Cabala. And that's why he enlisted the fallen angels to help him build the ark. E é por isso que ele alistou os anjos caídos a ajudá-lo na construção da arca. When Shem is walking across this desert, he says, "Is that a Zohar mine?" Quando Sem está andando pelo deserto, ele diz: "Isso aqui é uma mina de Zoar?" Zohar is a manuscript for teaching the Kabbalah. Zoar é um manuscrito que ensina a Cabala. And Noah gets his blessing from the snake that wraps around his arm. E Noé recebe a bênção de uma serpente que se enrola no seu braço. Where's that in my Bible? Onde que está essa história na minha Bíblia? This movie is teaching black magic. Esse filme está ensinando magia negra. Satanic black magic. Magia negra satânica. And if you remember what I said, when you go to the theater, e se você se lembra do que eu disse quando a gente entra num cinema, and you sit in a dark room, e você se senta numa sala escura, and you have a blinking light that's blinking at you, e tem uma luz piscando em sua direção, and your mind in the frontal lobe turns off, e o lobo frontal, o fluxo sanguíneo do lobo frontal desaparece, you have no ability to communicate with God. Você já não tem mais capacidade de se comunicar com Deus. But your mind accepts
thoughts about black E a magic. sua mente recebe sem filtro pensamentos sobre a magia negra. Brothers and sisters, Queridos just irmãos because e it irmãs, has a Christian name simplesmente pelo fato de ter um nome cristão, does not mean that it's Christian isso não faz dele algo cristão and Christ-centered. e nem algo centrado em Cristo. There was a quote that the director even said, Uma citação que o diretor fez: I am godless. eu sou uma pessoa sem Deus. I had to make my God. Eu precisei fazer o meu Deus. And my God is narrative filmmaking. E o meu Deus é a produção cinematográfica narrativa. This was the man that played Noah. Esse é o ator que fez Noé. Listen to what he has to say about playing this character. Escuta só o que ele diz sobre como ele desenvolveu esse personagem. With people that they consider Noah to be a benevolent figure, because he looked after the animals. Oh, Noah and the animals is like, kidding me? This is a dude that stood by and watched the entire population of the planet perish. He's not benevolent. He's not even nice. You know what I mean? At one point in the story, his son says, I thought you were chosen because you were good. And he goes, I was chosen because I can get the job done, mate. So I think people are going to be, judging from where their questions come from, I think they're going to be quite surprised what Noah actually really means, what it means to be in that position. So he says people think Noah is a good guy. Ele disse, as pessoas pensam que Noé é um mocinho da história, é um bonzinho. They think that he's loving. Que ele é amável, ele viu todos esses animaizinhos entrando na arca. Because they go, oh, Noah with the little animals. Noé com os animaizinhos. And he goes, but he wasn't a nice guy. Mas ele não era um bom rapaz. He wasn't benevolent. Não tinha nada de benevolente com Noé. In fact, he sat around and watched the whole world die. Na verdade, ele estava lá sentado enquanto o mundo inteiro, ele via o mundo inteiro morrer. He said the only reason that he was chosen to build the ark Ele disse que o único motivo pelo qual Noé foi escolhido para construir a is arca because he could get the job done. é porque ele conseguiria realizar essa empreitada. That's not what my Bible says. Não é o que a minha Bíblia diz. Because my Bible tells me in Genesis 6, 8 through 9. A minha Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, de 8 a 9, that Noah found favor in the eyes of the Lord. Que Noé encontrou favor aos olhos de Deus. This is the account of Noah and his family. Eis a história de Noé e sua família. Noah was a righteous man. Noé era um homem justo. Blameless among the people of his time. E íntegro entre os seus contemporâneos. And he walked faithfully with E God. Noé andava com Deus. How could you walk faithfully with God without having the love for humanity in your Como heart? é que você consegue andar fielmente com Deus sem ter o amor pela humanidade em seu coração? Noah pleaded with his people for 100 years. Noé rogou ao seu povo por 120 anos. Please come into the ark. Entrem na arca, por favor. Please. Entrem. They laughed at him. E eles zombavam de And Noé. laughed at him. E zombavam de Noé. That's not what this movie portrayed. Não é o que esse filme retrata. And you know what is Sabe so do que- powerful about a movie? Sabe o que há de tão poderoso num filme? When you watch something that's so attractive, É que quando a gente assiste alguma coisa que é tão atrativa aos olhos, what the ark looked like, como era a arca, what all the animals look like going into the ark. como eram os animais quando estavam entrando na arca. When you read the story in the Bible, Quando você vai ler a história na Bíblia, it is very hard to see something different than the images that this put into your é mind. muito difícil que você consiga ver alguma coisa diferente do que as imagens que o filme colocou na sua mente. You see, the same thing happened to me A mesma coisa acontecia comigo. when I watched a movie called John. Quando eu assisti um filme chamado João, It was all about Jesus' life. era sobre a vida de Jesus. Word for word, the book of John. Literalmente, palavra por palavra, registrada no livro de João. I pulled my Bible out Eu peguei minha Bíblia and I read along as they were doing the movie. e eu fui lendo, acompanhando à medida que o filme passava. They were spot on. Eles diziam a palavra certa. Every word was accounted for. Todas as palavras estavam ali na Bíblia. But you know what? Mas sabem do quê? They also made another movie called Matthew. Eles também fizeram outro filme chamado Mateus. You see, the difference between the two A diferença entre os dois was the actor that played Jesus in Matthew é que o ator que fez Jesus em was Mateus kind of a fun, loving guy. era um cara muito divertido, engraçado. He was very light and loving and Ele era warm. super gente boa, amigo.
The actor that played Jesus in the movie John E o ator que fez Jesus no filme João was very exacting. era um ator bem estrito. You O personagem. brood of vipers. Suas raças de víboras. How dare you? Como vocês ousam dizer isso? And it seemed that his personality E parecia que a personalidade dele and his character e o seu personagem wasn't like the loving e o Jesus seu caráter não era como o caráter do Jesus amoroso that I picture in my mind. que eu tenho na minha mente. Jesus was pleading with the people, Jesus rogava com o seu povo. tears in his throat, Lágrimas na sua garganta, diz Ellen White. that he wasn't yelling at them. Ele não estava gritando com eles. So what that told me O que isso me disse is that my interpretation of that story é que a minha interpretação dessa história stuck in my mind when I watched that movie. ficou presa na minha mente quando eu vi esse filme. And every time I went to go read the story of Jesus in the book of John, E sempre que eu leio a história de Jesus no livro de João, I saw that actor. eu vejo aquele ator. And John is the most loving book of all the Gospels. João é o evangelho mais amoroso de todos os evangelhos. Just the simple way that an actor can misportray his character Pelo simples fato de um ator representar falsamente um personagem, can seal into your mind isso pode ser lá na sua mente what Jesus was like. a imagem de como era Jesus. You see, the beauty about the Bible Sabe, a beleza da Bíblia is that when you read it, é que quando você abre para the lê-la, Holy Spirit impresses upon you what those scenes look like. o Espírito Santo imprime em você como devem ser essas cenas. It's the Holy Spirit that gives you those pictures. É o Espírito Santo que te dá as imagens. An unfortunate thing that's happening to us today Uma coisa muito infeliz está acontecendo conosco nesses dias. is the television is robbing us of this beautiful thing called an imagination that God gave us. É que a televisão está nos roubando dessa coisa belíssima chamada imaginação que Deus nos deu. Because when you watch an artist's interpretation of that, Porque quando você vê a interpretação artística de alguém, it's hard to see outside of what they show you. é difícil ver além do que o que eles nos mostraram. In the United States, Nos Estados Unidos, we had a TV series called Son of God come out, tem uma série de TV que saiu chamada O Filho de Deus. and a movie series. E também uma série de filmes. And I want to show you something. Eu queria mostrar algo para vocês. This was the story of Jesus. Essa aqui era a história de Jesus. I'm not saying that this was totally outside and trying to do things that Noah was trying to do. Eu não estou querendo dizer com isso que essa história é completamente diferente como a história de Noé. But I want to point something about the people that made this movie. Mas eu queria destacar alguma coisa para vocês sobre o pessoal que fez esse filme. Roma Downey and Mark Burnett. This is the man who created Survivor. Roma and Mark. Mark é o homem que criou o Survivor. These two are the ones that produced this whole series. Esses dois foram os que produziram toda a série de TV. Roma Downey was on a show called Angel, Touched by an Angel. Roma esteve num programa chamado Touched by an Angel, tocada por um anjo. And this lady that was her co-star E essa senhora aqui representava junto com ela no filme, became good friends with her. elas se tornaram boas amigas. Here they are pictured together. Aqui tem uma foto delas duas juntas. They go to a lot of events together. Elas vão para muitos eventos juntos. They became very close friends. Se tornaram amigas íntimas. But what I want to show you Mas o que eu queria mostrar para vocês é o is seguinte: that this lady here é que essa senhora aqui, is a minister ela é ministra in a spiritualistic church. em uma igreja espiritualista. Here's her name right here, and it says she is the minister, Della Reese. O nome está ali. Ela é ministra, Della Reese. So what is a Christian O que um cristão doing hanging out with someone who's into spiritualism? está fazendo, está saindo com alguém que tem a ver com espiritismo? When Roma Downey gets into her car, Quando Roma entra no seu carro, she listens to books on tape by Eckhart Tolle. ela escuta audiolivros de Eckhart Tolle. Anybody of you know who Eckhart Tolle is? Alguém sabe quem ele é? You ever seen this guy? Já viram esse rapaz? He's a huge spiritualist in America. Ele é um grande espírita nos Estados Unidos. You see him on Oprah Winfrey all the time. Ele está o tempo inteiro no programa da Oprah. And he's always talking about how you have God inside of you. E o tempo inteiro ele está falando que cada um de nós temos um Deus dentro Now, de nós. what is a Christian doing running around in her car listening to the thoughts of somebody who doesn't even believe in O God? que uma pessoa cristã faz entrando num carro ouvindo os pensamentos de alguém que nem mesmo crê em Deus?
Roma Downey, the lady that created that Bible series, Roma, a senhora que a moça que criou a série bíblica de TV, graduated from a school in Santa Monica. se formou numa escola em Santa Mônica. Her major was spiritual psychology. E o seu curso foi psicologia espiritual. Spiritual psychology is the study and practice and art of science of human evolution in consciousness. A psicologia espiritual é o estudo e prática da arte e ciência da evolução humana na consciência. It's spiritualism. É espiritismo. So what is this lady who's been trained in spiritualism? O que essa senhora que tem sido educada no espiritismo has spiritualistic friends tem amigos espíritas making a Bible movie? Está fazendo num filme bíblico. We have a thing in America called the TV Guide. Temos alguma coisa nos Estados Unidos que se chama TV Guide, que é o manual da televisão, né? That tells you what's on TV. Que nos diz o que vai acontecer todos os dias em cada horário na televisão. And that lady, Roma Downey, e essa senhora Roma Downey came onto a show called Crossing Over. Esteve num programa chamado Crossing Over. Which is all about a guy who speaks to the dead. Esse programa tem a ver com um rapaz que fala com os mortos. So while she was on this show, here's the guy that speaks to the dead. Esse é o rapaz que fala com os mortos em seu programa. Ela estava no show, no programa dele. She was in the audience. Ela estava como lá no público, no meio do público. And this guy turns to her. E esse rapaz se volta até ela. And says that he started talking to her mother who died many years earlier. E diz que ele está começando a falar com a mãe dela que morreu já faz muitos anos. And he starts telling her that her mother, the spirit of her mother, was applauding her for what she's doing. E ele começa a dizer que o espírito da mãe dela está aplaudindo a ela pelo que ela está fazendo. What do we know about the state of the dead? O que nós sabemos sobre o estado dos mortos? What does the Bible tell us? O que a Bíblia nos diz? Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Says, for the living know that they shall die, but the dead know not anything. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Neither have they any more reward. Nem tampouco terão eles recompensa. We know that the state of the dead, when you die, you die. Sabemos que o estado dos mortos é esse. Quando você morre, você morre. So what spirit is she communicating with? Quem é esse espírito com quem ela está se comunicando, então? That's telling her good job for making a Bible movie. Está dizendo para ela, nossa, bom trabalho, que filme bom você fez. If you don't still believe me, se você ainda não crê no que eu estou dizendo, this man who speaks to the dead wrote a book called Practical Praying. Esse homem aqui que fala com os mortos escreveu um livro que a tradução seria Oração Prática. And he includes in his work a CD by Roma Downey. E ele inclui na sua obra um CD de Roma Downey. So he even works with her. Ele trabalha com ela. And of course, this video series E é claro que essa série em vídeo is all full of holes. Está cheia de buracos negros, por assim dizer. When Jesus met Peter, quando Jesus se encontrou com Pedro, was he alone? Será que Pedro estava sozinho no barco? Where's Peter's brother? Cadê o irmão de Pedro? They started making lots of little errors. Eles começam a colocar muitos errinhos that are very clear in the Bible. Que são bastante claros na Bíblia. When Jesus was resurrected, quando Jesus ressuscitou, it says immediately the apostles went out to go teach the world. Diz que imediatamente os apóstolos saíram para pregar ao mundo. That's not what happened in my Bible. Não é o que acontece na minha Bíblia. There was a whole waiting period. Teve um período grande que eles ficaram esperando. Pentecost. O Pentecoste aconteceu. Before they went out and preached. Antes de fato eles saírem para pregar. There is a famous Christian blogger in the United States. Há uma escritora de blog famosa nos Estados Unidos. And the movie company asked her to write a positive blog about this television show called The Bible. E a produtora pediu para que ela escrevesse um artigo positivo sobre esse programa que se chamava A Bíblia. So she got the program. Então ela pegou o programa, watched it all, assistiu todo o programa, and then she wrote this in her blog. E escreveu o seguinte em seu blog: I cannot endorse this project. Eu não consigo endossar esse projeto. Because the Bible is all about God's righteousness. Porque a Bíblia tem a ver com a justiça de Deus. Man's depravity, a depravidade do homem, and humanity's need for a savior. E a necessidade desesperada da humanidade por um salvador. This movie series, essa série de filmes, is about an angry God. Tem a ver com um Deus irado. But this angry God is really cool. Mas esse Deus irado é um Deus muito bacana. And this Jesus really only wants to change the world
by making social reform. E tudo que Jesus quer é transformar o mundo por meio de reformas sociais. She said it had nothing to do with the Bible whatsoever. Essa série de TV não tem nada a ver com a Bíblia. It was on the History Channel. Isso está no History Channel. Many people email us about this series. Muita gente escreveu e-mail para nós por causa dessa série de TV. Many Seventh-day Adventist people. Muitos adventistas do sétimo dia. Brothers and sisters, we're in a war. Queridos irmãos e irmãs, estamos numa guerra. Do you know your Bible? Você conhece a sua Bíblia? Because it's the only way to spot these errors. Porque a única maneira que você vai ter para conseguir identificar esses erros é assim. Isaiah 8 verse 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. Says to the law and to the testimony. Diz a lei e ao testemunho. If it speaks not according to this word. Se eles não falarem desta maneira, it is because there is no light in it. Jamais verão a alva, não há luz nisso. I hope that this series of presentations Eu espero que essa série de apresentações has impacted your mind tenha tido algum impacto na sua mente. To do one thing. Para que vocês venham a fazer uma única coisa. Get into the Word of God. Voltem à palavra de Deus. Learn to go to the source of truth. Aprendam a recorrer à fonte da verdade. To learn about the very definition of truth. Aprendam a própria definição da verdade. Jesus. Jesus. Conheçam ele. Do you fall in love with him? Vocês estão se apaixonando por Jesus? Have you fallen in love with him? Você já se apaixonou por ele? Honestly, honestamente, irmãos, think about that. Reflitam sobre isso. Do you want to know more and more and more about this amazing Savior we have? Vocês querem conhecer cada vez mais sobre esse incrível Salvador que nós temos? Or do you want to know more and more about the actors and the movies that Hollywood is putting out? Ou vocês querem conhecer cada vez mais sobre os atores e os filmes que Hollywood lança? I want you to consider that. Eu queria que vocês considerassem isso. When you go home, ao regressarem aos seus lares, when you decide to turn on your TV, ao decidirem ligar a televisão, if you see something that you disagree with, se vocês virem algo com o qual vocês discordam, learn to turn it off. Aprendam a desligar. If you see something that's against your Bible, se vocês virem algo que é contra o que a Bíblia diz, learn to say, I don't need that. Aprendam a dizer, eu não preciso disso. Because what happens, porque o que acontece, if you accept that error, é que se vocês aceitam este you erro, begin to learn to accept truth with error. Vocês vão começar a aprender a aceitar verdade com erro. If you understand what the mission God has given to the Seventh-day Adventist Church is, se vocês entenderem qual é a missão que Deus deu à Igreja Adventista do Sétimo Dia, it will begin to make sense why it is so dangerous to learn to accept truth with error. Vai começar a fazer sentido porque é tão perigoso a aceitação de verdade mesclada com erro. Brothers and sisters, I want to go home. Queridos irmãos e irmãs, eu quero voltar para casa. Do you want to go home? Vocês querem voltar para casa? Aren't you tired of this? Vocês não estão cansados disso aqui, não? Do you know why I choose to leave my family? Sabe por que eu escolhi deixar a minha família? And share this with you? E compartilhar isso com vocês? I would rather be at home. Para mim seria muito melhor ficar na minha casa. I come here because I love my God. Eu venho aqui porque eu amo o Deus a quem sirvo. And I see the warfare that is pumped at our brothers and sisters. E eu vejo a batalha que está sendo travada pelos meus irmãos e irmãs. I left the church because of the television. Eu também deixei a igreja por causa da televisão. I let it rule my life. Eu permiti que isso governasse a minha vida. Have you let it become a God in your life? Será que isso também tem se tornado um Deus na sua vida? The closer you draw to Jesus, quanto mais você se achegar a Cristo, the stranger and darker these things become. Mais estranho, mais sombrio essas coisas vão se tornar para você. I used to love movies. Eu costumava amar os filmes. Every movie. Todo filme. When someone first showed me that a movie was not a good thing to put in your mind, quando alguém me mostrou pela primeira vez que um filme não era algo bom que se colocar na cabeça, I said, whatever. Eu disse, fala sério. I started looking into it. E aí eu comecei a analisar. And then I said, no, God, don't take the movies from me. Eu dizia, não, Deus, não tire os filmes de mim. Life is going to be so boring. A vida vai ser uma chateação só sem eles. What am I going to do without the TV? O que é que eu vou fazer sem a televisão? That was purposeful of me kicking the TV. Isso aqui foi de propósito. Just kidding. É brincadeira.
But I want you guys Mas eu queria que vocês to critically think começassem a pensar de maneira crítica about this great controversy that we're involved in. sobre esse grande conflito no qual nós estamos envolvidos. Everything you see and hear and taste and touch Tudo que vocês veem, ouvem, experimentam, tocam, affects you. afetam vocês. As we begin to close tonight, À medida que a gente se aproxima do fechamento hoje à noite, I've had a lot of conversations with many of you. eu tive a oportunidade de conversar com muitos de vocês. I see a lot of myself in a lot of you. Eu vejo muito de mim em muitos de vocês. I see where I was, Eu vejo onde eu estava. where I was so addicted to television Eu estava tão viciado em televisão that I was praying to God que eu orava a Deus to help me with that addiction. para que Ele me ajudasse com o vício que eu tinha. I know what it's like. Eu sei como se sente. As we close tonight, Agora que a gente está encerrando, I would like to invite eu gostaria de convidar anyone qualquer um who has been convicted over the course of these que meetings, durante as palestras que fizemos essa semana who is tired of letting the world in your se mind tornou convicto e está cansado de permitir que o mundo entre em sua mente. to stand up Eu queria que vocês agora que pensam assim, and se to come down levantassem, here in the front. que viessem aqui à frente. I want to make a call Eu quero fazer um apelo sim, for anyone para qualquer um that struggles with this Qualquer um que luta com isso and wants to tell God, e quer dizer a Deus: God, I want to give you my complete heart. Senhor, eu quero te entregar o meu coração completamente. God, I want to have the mind of Christ. Eu quero ter o mesmo sentimento que há em Cristo, a mente de Cristo. God, I don't want to mix truth with error. Eu não quero mesclar verdade com erro. I want you to come down here as we say a word of prayer. Agora que vamos orar, eu queria que vocês viessem à frente. Come down front. Vem aqui à frente. Show God Mostre para Deus that we are a church que nós somos uma igreja that wants to so invite Him into every aspect of our life. que quer convidá-lo de todo o coração a que ele entre em todos os aspectos de nossa vida, That we a are ponto de willing nós e que nós estamos dispostos to give this addiction to Him. a entregar esse vício que temos a Ele. Let's bow our heads for a word of prayer. Curvem nossas frontes. Vamos falar com Deus. Dear gracious Heavenly Father, Querido Pai Celeste, you see every soul that has walked forward tonight. Tu vês, Senhor, cada alma que veio aqui à frente hoje à noite. You know the very details of every heart in this room. Tu conheces, Senhor, os detalhes de cada coração aqui neste lugar. There is nothing we can get ourselves into that you can't get us out of. Não há nada em que nós possamos nos meter que Tu não consigas nos tirar de lá, Senhor. Lord, I pray a special prayer Eu faço uma oração muito especial, Senhor, for hoje, everyone in here para que a todos os que estão aqui, that is making a step forward que estão dando um passo adiante, to open their hearts and their minds only to you. que essas pessoas abram seu coração, a sua mente somente a Ti, Senhor. I know it's not going to be easy, Lord, Eu sei que não vai ser fácil, but Senhor. I know that if we fulfill our hearts and our minds with the Word of God, Mas eu sei que se nós preenchermos nosso coração, nossa mente com as palavras de Deus, that you have promised to renew our minds. Tu prometeste renovar a nossa mente. May this be my prayer, Essa é a minha oração, Senhor. and may you bless this church Abençoa, Senhor, esta igreja. as we move closer and closer to you. À medida que nós nos achegamos cada vez mais perto de Ti. We love you in Jesus' Nós name. Te amamos em nome de Jesus. Amen. Amém.